Fala povo de Deus, como é que vocês estão? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, mais um episódio. E hoje vamos falar da história da igreja. O Podcap hoje vamos apresentar o irmão. Um irmão que veio aqui para nos ajudar, nos ensinar o que é a igreja, de onde surgiu, como que a igreja começou, certo? Vamos lá. Nesse quarto episódio do Podcap, estamos apresentando o pastor Eduardo. Muito obrigado, pastor. Satisfação. Vamos iniciar esse episódio aqui. Eu quero entender, irmão, falando da história da igreja, o início dela, tudo. Mas antes disso, da gente começar a história, eu queria saber o que significa a palavra igreja. Ótimo. Certo? Muito bem. Paz a todos, é uma satisfação imensa participar com vocês, o Podcap, podcast da comunidade de adoração profética. Um forte abraço ao pastor Ivanildo. Louvo a Deus por essa oportunidade, estar aqui participando junto com o Fábio, junto com o Luiz. Muito obrigado pelo convite. Bom, para responder a essa tua questão, eu faço questão de ler textos bíblicos que nos ajudam a entender melhor a história da igreja, o plano de Deus com a igreja. Farei a leitura aqui em 3 textos. O primeiro está em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Outro texto encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E, por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os primeiros versículos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, a leitura em Apocalipse mostra que o Cordeiro, Jesus, o Filho de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Lá em Mateus, fala a respeito do projeto de Cristo que edificaria a sua igreja. Um projeto futuro. Edificarei a minha igreja. E nós vemos isso se cumprindo em Atos 2, o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa chamados para fora. Chamados para fora. Chamados para fora. É a comunidade do povo de Deus, dos filhos de Deus, dos pecadores que foram chamados por Cristo, que receberam a obra de Cristo aplicada em suas vidas por intermédio do Espírito Santo. Aqueles que foram convencidos do pecado, da justiça, do juízo. É a família de Deus. Esse projeto foi elaborado pelo Senhor, porque o texto diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que quer dizer desde a fundação? Mostra que já havia sido decretado por Deus. Antes de existir mundo, o Senhor já sabia a respeito de Adão e Eva, que eles iriam pecar, que o pecado original se espalharia por toda a raça humana, e ele já tinha programado, já estava no plano do Senhor a salvação, aquele que resgataria o homem do pecado. Então quer dizer que desde a fundação do mundo, quer dizer que lá no início, digamos isso... Já estava decretado. Já estava no coração de Deus fazer isso. Já estava no coração de Deus. Jesus veio e reforçou isso na mentalidade dos judeus, os primeiros discípulos, sobre esta pedra, ou seja, sobre a confissão de Pedro, que Pedro havia dito nos versículos anteriores, que Cristo é o Filho de Deus. E aí Jesus falou para ele, não foi o Pai, não foi a carne e o sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está nos céus. Sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja. E isso acontece em Atos 2, quando Jesus já havia morrido, já havia ascendido aos céus, e os 120 permanecem em oração. É interessante destacar que a igreja nasceu orando. A igreja nasceu orando? Orando. Orando, olha que interessante. Sim. Então, os primeiros
indícios da igreja, digamos assim. É em Atos. Atos. É Atos. Isso. É ali que nasceu a igreja? Isso, exatamente. Certo. E a partir desse momento, o que houve com a igreja? Nesse momento, o que eles fizeram? Eles se reuniram e eles conseguiram ter uma ideia de fato o que era realmente a igreja? Não, nesse momento. A princípio eles tinham uma ideia bem assim exclusivista, entendendo que a salvação, que o evangelho, que a conversão dizia respeito mais à questão dos judeus. Foi necessário o Senhor enviar perseguições para que os primeiros discípulos se espalhassem mundo afora e levassem o evangelho onde quer que eles fossem parar. A igreja primitiva, assim chamada no livro de Atos, era uma igreja quase perfeita. Uma igreja que vivia em comunhão, no partir do pão, nas orações. Era uma igreja que aqueles que tinham condições financeiras melhores repartiam seus bens. Legal. Uma igreja abençoada, uma igreja que perseverava nas virtudes cristãs, só que ela falhava nessa questão do evangelismo. Ela começou a se despertar para pregar o evangelho além dos limites de Israel com as perseguições. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que é para a gente despertar de alguma forma para fazer a obra do Senhor. Sim, exatamente. Legal. Para alcançar outras vidas, mesmo que a gente não entenda no primeiro momento. Faz lembrar, por exemplo, a menina da terra de Israel. Foi raptada para trabalhar na casa de Naamã, serviço da mulher de Naamã, longe de tudo, longe de todos, sem entender por quê. Certamente ela sentia falta da sua família, dos seus amigos. No entanto, através do ministério daquela menina, o chefe do exército da Síria foi curado da sua lepra, porque foi ela quem apresentou Eliseu para ele. Legal, legal. A igreja hoje trazendo como considerado religião, o cristianismo ele é a maior religião do mundo. Daí, de repente, lá em Atos, ficou 120. Daí foi crescendo. Como é que a igreja cresceu tanto assim? Tem alguma coisa a ver com a história lá, a perseguição? Sim, a princípio era uma minoria, porque com o passar do tempo o Império Romano passou a perseguir os primeiros cristãos. Então só se convertia ao cristianismo aqueles que realmente amavam o Senhor, entendiam que precisavam de mudança de vida. Então era uma minoria, porque ser cristão implicaria naquele momento em ser perseguido, torturado e até morto, porque a igreja primitiva tinha um diferencial em relação às outras religiões. O Império Romano estabelecia que os povos dominados poderiam adorar e continuar nas suas religiões desde que prestassem culto ao imperador. E esse culto envolvia a questão de oferecer incenso a César, de se prostrar diante das imagens do império, e aí os povos estariam livres para adorar da forma como eles entendiam, desde que antes prestassem culto a César. Os cristãos não faziam isso. E aí era perseguido? E era perseguido. Rapaz. Eram acusados, eram torturados, perdiam seus bens, suas famílias. Existia até um documento chamado Libelo. Como? Libelo. Libelo. Isso. Esse documento ele era elaborado pelo Império Romano, e à medida em que o cristão aderisse a esse documento, ele cultuava ao império, ao imperador, ele estava liberado dessa perseguição. Então ele oferecia orações e incenso a César, ele recebia em recompensa esse documento, e ele tinha paz com a sociedade, paz com o império, paz com todos, só não com os irmãos fiéis que preferiam morrer a adorar a César. Rapaz, e como é que começou? Porque hoje a gente vê que a igreja ela tem seus templos e tal. E como é que começou? Antes eles se reuniam em casas? Era assim que funcionava? Sinagogas? A princípio eles cultuavam no templo. O texto em Atos diz que eles perseveravam no templo. Orando. Tinham horas fixas de cultuar, de orar. Até aí eles não entenderam, quer dizer... Até ali eles não eram tão perseguidos. Não eram tão perseguidos até esse momento. Sim, depois eles passaram a ser mais perseguidos, e aí os cultos eram em secreto. Os cultos eram nas casas, os cultos eram em locais estratégicos, porque não tinha autorização oficial do Império para cultuar. Tinha até um símbolo de um peixe com um acróstico que identificava os cristãos. Um iniciava o corpo de um peixe e o outro concluía. Era como se fosse um RG, um código entre eles. Código. Aí eles se identificavam como cristãos. Entendi. O acróstico resumia a frase:
Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então era um código entre eles. Sim, olha que interessante. Essa eu Sim, não sabia, não. sim. Muito bom. Tô vendo que o senhor trouxe uma apostila. Essa apostila tá cheia de história da igreja. Como que é? Sim, por graça divina, eu tive o privilégio de elaborar uma apostila sobre O história senhor da mesmo igreja. que elaborou? Sim, Olha. sim. Eu estive lendo algumas obras, inclusive trouxe alguns aqui para indicar para o pessoal. Legal. E com base nessas obras eu elaborei uma visão panorâmica da história da igreja. Afinal de contas, nós estamos falando de uma instituição que tem aí aproximadamente 2.000 anos de história. Tem muita história para contar, né? Nossa. E o senhor quer começar contando aí sobre essa apostila? Como é que o senhor resolveu fazer? Por que o senhor resolveu fazer essa apostila aí sobre a história? O que te instigou sobre fazer essa apostila aí? No curso teológico, História da Igreja não me atraía. Não era Não? uma das minhas preferidas. Não. Porque assim, a gente tem aquela tendência de valorizar o presente, Sim. de fazer projeção futura. Nós somos uma geração muito imediatista. A gente não tem muita paciência para ficar relembrando o passado. Tem Até para ver vídeos de meia hora no YouTube a gente não tem paciência. Sim, é verdade. Existem até algumas frases que colaboram para isso. Por exemplo, esqueça o passado. Quem vive de passado é museu. Águas passadas não movem moinhos. E outras semelhantes a essas. Porque são frases que marcam uma geração muito imediatista, uma geração que quer resultados imediatos. Dificilmente alguém pega um livro com muitas páginas para ler e lê com atenção. As pessoas querem resultados imediatos. E a gente não pode ignorar o que o Espírito Santo vem fazendo no decorrer dos séculos. Alguém com muita propriedade definiu a história da igreja como o Terceiro Testamento. Olha que comparação. Terceiro Testamento. Impressionante. Olha. Primeiro, o Antigo, os 39 livros do Antigo Testamento. Segundo, os 27 livros do Novo Testamento. E o terceiro seria a história da igreja. Por quê? Porque, embora não seja um livro inspirado, como é a Bíblia, é o relato do que o Senhor vem fazendo. É uma continuação do Novo Testamento, sim, digamos isso, né? Sim. Então, voltando à pergunta Sim. que você me fez, o que me fez sentir esse desejo de escrever, de pesquisar, eu tive um professor muito dedicado, muito abençoado nessa disciplina, Certo. pastor Rinaldo, da Igreja Batista. E ele ensinou com tanta convicção, com tanta paixão, com tanto amor o assunto, que isso me influenciou, me cativou, e eu fiquei desejoso de querer mergulhar nesse profundo oceano. Só para vocês terem uma ideia, as Assembleias de Deus, por exemplo, por volta de 1910, a fundação, Daniel Berg, Gunnar Wingren, a Congregação Cristã, por volta desse ano também. Os Batistas, 1612, Presbiterianos, século XV, Igreja Luterana, de igual modo. Certo. A Igreja Deus e Amor, 1962. As Neopentecostais, Internacional, a Igreja Universal do Reino de Deus, por volta de 1980 para cá. A Universal em 1977, a Internacional da Graça em 1980. Então, são relativamente novas. E tem agora essas novas também, a Igreja da Parede Preta. Sim, sim. são as São mais mais eu acho que novas, são as mais né? novas, né? Sim. Então, estudar a história da igreja é interessante Da porque... Xícara Preta também. Da Xícara Preta também. Pronto. É um prazer estrear a Xícara Preta, viu, gente? Do Podcap. Só um parênteses aqui. Hoje estamos estreando a Xícara, Isso. né, patrocínio da CAP mesmo. Benção. Muito bom. E o pastor está hoje aqui participando dessa estreia. Ótimo, fico feliz. Muito honrado com essa estreia. Estamos indo aos pouquinhos. Sim. Então, estudar a história da igreja me faz entender que muitos pioneiros dedicaram suas vidas e obras em prol do reino de Deus. E eu não posso ignorar isso. Sim, Eu tenho muitos benefícios hoje, a igreja odierna tem muitos benefícios quando ela se debruça a estudar o que os nossos primeiros irmãos fizeram. A gente tem muito a ganhar, inclusive para evitar os erros que muitos deles também cometeram. Certo, muito bom. Eu tenho visto, ontem, eu estava assistindo no YouTube e eu vi um documentário falando sobre Martinho Lutero. Sim. Martinho Lutero. Eu vi que ele teve um papel importantíssimo na igreja. Sim. Porque ele viu que tinha muita coisa que ele entendendo a Bíblia, ele viu que tinha coisa que não batia. Ele falou, cara,
tá errado isso, o que está acontecendo. Além do mais, ele sentiu o pecado pesar nele, pelo documentário que eu vi, ele sentiu que, não tem como, eu não consigo chegar à perfeição que Deus tanto quer. Só que ele começou a entender a salvação pela graça. Aí daí foi onde surgiu a igreja que hoje é conhecido como a igreja evangélica. Presbiteriana, luterana. luterana. Que eu esqueci o nome. Os batistas. Protestante, isso. Sim, Boa. isso. Ajuda dos universitários. Ótimo. É de onde surgiu. E é um papel fundamental que ele fez, e não só isso, ele traduziu a Bíblia em alemão. Sim. E daí teve outras vertentes da igreja cristã. Por quê? Por que tem essa diferença toda, assim, batista? É porque um irmão não gostou do que o outro fez e, não concordo com isso, vou abrir uma aqui. Sim. Faz parte da história, Sim. essa diferença. Com certeza. Quando se fala em história da igreja, é provável que o nome Lutero seja um dos mais destacados. Um dos mais destacados. E a maioria dos irmãos na igreja atual até lembra de alguns nomes. Lembra do Calvino, do Lutero, do Spurgeon, do Moody, do Billy Graham. Enfim, só que falta na igreja atual uma visão panorâmica, uma visão assim cronológica da situação. Por exemplo, Lutero no século XV, ali beirando XVI já. Olha o que tem para trás. Você tem 15 séculos de história da igreja. Percebe? Muito. Nossa, muita coisa. Então, de Lutero para cá, você tem aí uns 500 anos, mais ou menos, arredondando. E de Lutero para trás, você tem 15. Nossa. Olha o tanto de ignorância que tem em relação ao conhecimento da história da igreja, certo. Porque muitas águas passaram por baixo dessa ponte. Pensando nisso, eu, junto com essa apostila, elaborei, com a ajuda de outros livros, uma pequena planilha, trazendo aqui os principais pontos, acontecimentos, líderes, escritos sobre cada período da história da igreja. Eu quero começar indicando esse livro, O Cristianismo através dos Séculos, do escritor E.R. Cairns, da editora Vida Nova. Eu fiquei tão maravilhado com o assunto História da Igreja através do meu professor Rinaldo, que eu comprei este livro e li ele do início ao fim. E é um livro bem amplo, né? Você tem aqui mais de quase 650 páginas, um pouco mais, porque o assunto me cativou bastante. Eu senti a necessidade de aprender sobre o assunto. Tive a oportunidade de ler outros livros sobre história da igreja, menores, inclusive. Tem um verdinho da editora Vida, chamado História da Igreja Cristã, do Jesse Urburt, que é mais uma introdução, para você ter uma visão do assunto, e depois você pode mergulhar nesse o cristianismo através dos séculos. Muito bom. Por que eu gostei tanto desse livro? Ele divide a história da igreja em 3 períodos. E eu usei essa metodologia para fazer minha apostila também. Ele divide a história da igreja no período antigo, medieval e moderno. E em cada um desses períodos você tem principais acontecimentos, principais líderes, principais escritos, principais lições, os principais hereges de cada período. Sim. Então eu preparei uma planilhinha e quero com muito carinho lhe presentear. Já passei para o Luiz, o exemplar dele. Então você tem aqui o período antigo, de 33 a 590, o medieval, de 590 a 1517, e o moderno, de 1517, da reforma que você falou, do Lutero, até os dias atuais. Olha, vamos lá. São 3 períodos. São 3 períodos gerais. Primeiro? Antigo, de 33 a 590. Certo. Vamos falar desse primeiro, então? Vamos. Tá, vamos lá. Líderes, desse primeiro. Quem eram os líderes? Os líderes eram... A princípio, os apóstolos, né? Os apóstolos. Estou baseando aqui na planilha que o senhor deu aqui. Isso. Depois aparecem vários outros nomes. Como é só uma visão panorâmica, eu selecionei, inclusive, o nome de mulheres. Porque muitos livros de história da igreja não dão tanta ênfase ao ministério feminino. E ele sempre foi muito importante na história da igreja. Quando você pensa em história da igreja, você lembra de Lutero, Calvino, Knox, Spurgeon. E as mulheres? E as mulheres? As mulheres marcaram também a história da igreja. Quais são as mulheres? A princípio, Perpétua e Felicidade nesse primeiro período. Calma aí. Perpétua? E Felicidade. É o nome da mulher? O nome da mulher. Perpétua. Isso. E Felicidade? Foi aquela que deu origem à mulher que foi canonizada pela Igreja Romana depois como Perpétua do Socorro.
Olha, que interessante. O que essa Perpétua fez que foi tão importante assim? A princípio, mais o testemunho delas. Testemunho delas. Elas não foram marcadas como mulheres de grande conhecimento teológico, mas eram mulheres convictas, que estavam dispostas a morrerem em nome da sua fé. Elas foram perseguidas pelo Império Romano, como eram pessoas de família, pessoas de bem. Foi dada a elas a oportunidade, não uma e nem duas vezes, delas renegarem a sua fé e servirem aos deuses romanos, como alguns outros fizeram para receber o tal do libelo. Elas se negaram. Elas disseram assim: eu sou cristão, sou cristã e não posso ser outra coisa. Então elas morreram, viram seus filhos serem torturados. Nossa. Teve a Perpétua, a Felicidade, sofreram muito, foram torturadas, foram decapitadas, exemplo de muitos homens também. Olha. Então o testemunho dessas mulheres marcou toda essa geração do período antigo da igreja. Rapaz, e assim, falar da igreja, a gente está falando do primeiro período. Eu vejo muito que a igreja, o catolicismo romano, ele tem muito a ver. Como que surgiu o catolicismo romano para depois vir o protestante? Sim. Um forte argumento da Igreja Católica Romana é de que quem criou, por exemplo, as Assembleias de Deus foram Daniel Berg e Gunnar Wingre, já beirando aí o século XX. Uhum. Quem criou a Presbiteriana foi o Simonton, já ali por volta do século XV, XVI. Cada igreja, cada denominação tem o seu fundador. Certo. E o fundador do catolicismo romano foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a interpretação católica romana da história. Certo. Nós sabemos que Jesus tem uma igreja. Ele disse em Mateus: edificarei a minha igreja. Ele não falou se ela era católica, protestante, anglicana, luterana, reformada. Ele tem a sua igreja. Como cristão, eu preciso me avaliar todos os dias. Eu faço parte dessa igreja de Cristo? Eu sou um discípulo de Jesus? Porque eu posso ser um ótimo assembleiano e não ser seguidor de Cristo. Posso ser um ótimo presbiteriano e não ser um seguidor de Cristo. Posso ser um excelente católico e não ser um membro da Igreja de Cristo. Um membro. Essa é a pergunta-chave. Eu sou um cristão, de verdade? Então eu preciso avaliar isso, examinar a minha própria vida todos os dias. Então quem criou a Igreja Católica Romana basicamente teve sua origem a partir dos séculos 3 e 4, com a chegada de Constantino. O imperador, primeiro imperador cristão. Até então o império era inimigo da igreja, perseguia, fez de tudo para destruí-la. Tem uma frase que foi elaborada nesse período que marcou toda uma geração. A frase foi: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Foi uma frase cunhada por Tertuliano, um teólogo desse período antigo. Então, quanto mais o império perseguia a igreja, mais ela crescia, respondendo àquela questão: como que ela cresceu tanto? É porque o Espírito Santo agiu através da igreja. Né? Sem muitos recursos, sem a tecnologia que nós dispomos hoje, o Espírito Santo agiu a ponto da primeira pregação de Pedro, 4, 5 mil pessoas se converteram. E se você analisar, se converteram até mais do que o próprio ministério de Jesus com eles ali, né? Fariam obras maiores, foi a promessa do Senhor. Foi. E vem sendo no decorrer dos anos. E até hoje, né? Essa obra está até hoje. Sim. Até hoje. Então, Perpétua, Felicidade, o próprio Jerônimo, o Agostinho. Agostinho é um personagem chave desse período. Agostinho de Hipona. Para a Igreja Católica Romana, Agostinho de Hipona. Porque era a cidade que ele era bispo. Tá. Para o catolicismo romano, ele é chamado de Santo Agostinho. Santo Agostinho. O cara foi tão abençoado, tem uma mente tão brilhante, que ele é honrado, ele é admirado tanto por católicos romanos quanto por protestantes. E ele era cristão. Independente, ele era cristão. Não era... Porque aqui nós não tínhamos essas ramificações. Distinção, assim. Não, tinha a Igreja de Cristo. Era só isso. Isso. Com o passar dos anos, essa Igreja de Cristo foi adotando em seu credo doutrinário uma série de doutrinas. Começou a cultuar a Maria, começou a acender velas, a rezar pelos mortos. Então, essas doutrinas deram origem ao chamado catolicismo romano de hoje. Então, por volta do século IV, a Igreja cristã se tornou católica romana. Ela não nasceu católica romana. Não nasceu. Não, ela era a Igreja cristã, a Igreja de Cristo. Com o passar dos séculos, essa igreja adotou
outras ramificações. Aham. Hoje nós temos o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, temos as diversas igrejas protestantes, e ainda tem os neopentecostais, e por aí vai. Cada século, cada década e cada século vão aparecendo outras ramificações. Mas independente, Deus tem uma só igreja. Deus tem uma igreja. Dentre tantas ramificações, Jesus tem uma igreja. O meu desafio é fazer parte dela. Independente do Independente da placa que ela da tem. placa que ela tem. Isso. Certo. Esse foi o primeiro período. E o segundo? Isso. O segundo nós vamos entrar já já. Deixa eu só fazer menção aqui porque assim, nos períodos, nos séculos, Deus levantou homens como teólogos, como ensinadores, para orientar a igreja de Cristo. Esse Agostinho, por exemplo, foi um dos primeiros aí nesse período. Mas antes do Agostinho, foi elaborado um livro chamado Didaquê. Faço questão de mostrá-lo. Como é o nome? Didaquê. Didaquê, Que era o ensino dos apóstolos. Os apóstolos. Era um livro que, resumidamente, é um tipo de um catecismo, com perguntas e respostas, com orientações para os primeiros cristãos. E é muito valioso você ter acesso a um material como esse. Esse daqui, por exemplo, é publicado pela editora Paulus, faz parte da coleção patrística. Tem algo em torno de 40 a 50 livros a respeito desse período patrístico. Desse período primeiro que nós falamos, que é o período antigo da história da igreja. E a Didaquê, que é só um exemplar dentre tantos que tem, trazia orientações para a igreja dos primeiros séculos, inclusive como receber os pregadores itinerantes. Eu estive lendo a Didaquê, que tem curiosidades impressionantes. Por exemplo, tinha regra para receber pregadores itinerantes. Tinha regras? Tinha regras. Eles teriam que ficar 2 dias, no máximo, ensinando, se alimentando de acordo com as condições da pessoa que recebia na sua casa. E se ele ficasse 3 dias, ele era considerado um falso profeta. Ô, louco. Se ele pedisse dinheiro, ele era considerado um falso profeta. Nossa, hoje então... Qualquer semelhança? Não é que essa cara possa servir. Mas hoje em dia, então, rapaz, se seguisse essa mesma ideia, o que tem de pessoas sendo considerado falso. Sim. Gente. Então, já nos primeiros séculos, você tinha a Didaquê trazendo esse tipo de orientação para a igreja. Esses padres apóstolos, é referência aos apóstolos, não? Não, a geração que veio depois dos apóstolos. Deles, tá. Isso, você tem Clemente, não, Inácio, é padres apostólicos, perdão. Isso, os pais da igreja, né? Certo, os primeiros líderes da igreja. É isso. Entendi. E tem esse Santo Agostinho também, que o senhor tem a mostrar. Isso. Agostinho talvez seja a mente mais brilhante desse período. Ele é muito... inclusive hoje, Lutero e Calvino beberam muito das fontes de Agostinho. Olha. Porque Agostinho destacava bastante a questão da graça de Deus, da soberania do Senhor em escolher aqueles que ele quis. Então essa luta entre calvinismo e arminianismo, que tem aí aproximadamente 400 anos, ela é bem antiga, ela vem já de Agostinho. Um adversário que Agostinho teve no período foi um heresiarca chamado Pelágio. Pelágio ensinava que o homem não estava completamente morto em seus pecados. O homem era livre e ele poderia salvar-se com a sua própria vontade. Ele ensinava isso? Ele ensinava isso. O Agostinho não aceitou, ele disse, não, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem salva. É uma obra de Deus, não de homens. E graças a Deus as ideias de Agostinho prevaleceram, mas não totalmente. Inclusive hoje nós ainda temos muita herança de Pelágio nas igrejas evangélicas também. Rapaz, é porque eu não sei, acho que eu ia gostar muito desse livro de Santo Agostinho, porque é o seguinte, se a gente pode se salvar por nós mesmos, para que Jesus morreu na cruz? Exatamente. Não faz sentido, né? Exatamente. Então, de uma forma curiosa, a Bíblia ensina tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana. Os dois. Os dois. O Agostinho enfatizou muito a soberania divina. Este livro aqui é chamado As Confissões. É um livro muito admirado por filósofos, teólogos, porque ele conta a vida, uma autobiografia de Agostinho, como era a sua vida antes e depois de Cristo. Muito Inclusive, a maravilhosa conversão dele. Rapidamente aqui, ele estava perturbado nos seus pecados e de repente ele ouviu uma voz. Ele estava sentado debaixo de uma árvore e ele ouviu uma voz das crianças brincando, toma e lê. E ele ouviu e entendeu aquilo como um chamado divino. Nossa. Ele pegou um exemplar do Novo Testamento e leu a carta aos Romanos
entendendo que a vida pecaminosa que ele vivia, ele leu um texto que veio de encontro à necessidade dele, que ele não poderia mais viver na pecaminosidade que ele vivia, que ele tinha que mudar de vida. E a partir dali foi dada a conversão de Agostinho, através da simplicidade de crianças brincando. Toma e lê! Ele pegou o livro, exemplar do Novo Testamento, leu, e o Espírito Santo fez a obra na vida dele, e levantou ali uma das mentes mais brilhantes da história da igreja. Graças a Deus, né? Benção. Tem ajudado até hoje. Sim. Muito bom. E é importante ver esse pessoal mais antigo, porque, como você falou, como se fosse um terceiro testamento. Isso. Porque através desses homens e mulheres é que a igreja continuou tendo ensinamentos bons, né, e tendo referência aos apóstolos. Sim. Então, Sim. a gente pode, eu nunca ouvi falar sobre o Terceiro Testamento, né, dando um exemplo, né. É uma comparação. Uma comparação, tá? sim, não que seja, mas se fosse, poderia ser. Não que mas poderia ser. Até porque muitos desses homens, além de ter ajudado muito a igreja, e até hoje, com seus escritos, suas histórias, né, ter morrido pela causa do evangelho. Sim. Então, um outro detalhe interessante, o que nós do século XXI temos a ver com os primeiros séculos? Uma pequena amostra relacionada à história da igreja. Existiu uma heresia, entre tantas, chamada montanismo. Montanismo, o que é montanismo? Por volta do século II, século III, o que o montanismo ensinava? O montanismo foi criado por 3 profetas, 3 vasos, 3 canelas. 3 canelas. Montano, Maximila e Priscila. Eles juntos chegaram à conclusão que a igreja estava muito intelectualizada, muito racional, muito voltada para a Bíblia. Então eles pregavam e diziam o seguinte: irmãos, comparem a igreja de Atos com a igreja que nós temos hoje. Cadê as línguas, a variedade de línguas? Cadê as profecias, as revelações? Cadê? Nós precisamos orar, irmãos. E olha que coisa boa. Despertou a igreja para orar, para voltar a crer na atualidade dos dons espirituais. Sim. Isso lá do século II e do século III. Pois bem, algum problema nisso? Nenhum. Pelo contrário, isso foi louvável. O problema foi que eles exageraram nessa espiritualidade sem a Bíblia. E toda a espiritualidade que é exagerada e não prioriza a palavra de Deus, ela tem a tendência de viajar na maionese. Eles começaram a ter visões e visagens. Nossa. Entendeu? O Montano, por exemplo, chegou ao ponto de afirmar o seguinte: eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o cara falasse que era o Pai, ele já era um herege. Rapaz. Se ele falasse que era o Filho, ele já era um herege. Se ele falasse que era o Espírito Santo, ele não satisfeito, ele disse que eram os 3. Meu. O cara ficou tanto tempo jejuando que foi perdendo... Não, o cara perdeu o raciocínio da realidade. Perdeu. A Maximila, por exemplo, para não ficar para trás, porque ela era uma das fundadoras, ela disse o seguinte: eu sou a última profetisa, depois de mim não haverá mais profecias. Rapaz. E a Priscila olhou para, não vou ficar para trás, eu tenho que inventar um negócio diferente aqui, eu tenho que criar alguma coisa. A Priscila disse: olha, Jesus apareceu para mim com um vestido semelhante ao de uma mulher, e ele disse que aqui na Frígia, onde nós moramos, a Nova Jerusalém descerá. Aqui. Nossa. O manto é com a gente aqui. Rapaz. Então, naturalmente a igreja ficou assustada com isso. Concílios, reuniões foram organizadas. Inclusive essa questão de concílios gerais foram muito importantes para colocar ordem na casa. Porque até então não tinha os 66 livros da Bíblia. Não tinha esse conhecimento que temos hoje. Com a Bíblia, o povo já faz um bocado de besteira, imagine sem ela. Essa era a situação dos primeiros séculos. Nossa. Então, o montanismo foi excomungado, foi taxado como heresia, mas eu preciso dizer que existem alguns resquícios do pentecostalismo atual que lembram muito as ideias de Montano. Tem homens e mulheres que são usados por Deus, e a gente não pode negar isso. Sim. Precisamos crer na atualidade. Sim. Isso nos torna pentecostais, dos dons espirituais. Mas existem muitos exageros de gente que quer ser espiritual sem a Bíblia. É preciso equilibrar
a palavra de Deus com uma vida dedicada à oração e ao jejum. Se eu exagerar em um desses pontos, isso vai trazer um desequilíbrio e vai fazer com que as pessoas tenham ideias semelhantes à do montanismo. É um tanto quanto perigoso, né? Perigoso demais, é herege, né? Ah, não, tá louco. E eu entendo o que o senhor está falando, que tem muito resquícios, né? Sim, sim. É que tem gente que exagera no que faz. Sim. Eu vejo muito, acontece hoje, vou dizer assim, no que mais eu vejo. Muitas línguas que as pessoas falam, Sim. mas às vezes não é nem pelo espírito. É porque às vezes a pessoa tem o prazer, digamos assim, de mostrar que ela é mais espiritual que o outro e acaba falando uma língua que Sim. às vezes ele é até acostumado a dizer, né, sobre. Sim. Mas enfim. Tem um momento certo, né? Tem hora certa. Tem uma ordem, né? Sim, Tem que ter ordem, claro, não é de claro, qualquer jeito. Claro. Interessante. Tem mais alguma coisa sobre esse primeiro período? Foi Então nós temos aí tem uma outra heresia que surgiu nesse Certo. período, foi o arianismo. arianismo. O arianismo foi uma treta terrível que aconteceu É mesmo? entre um presbítero e um diácono. Uma Nossa. disputa ferrenha que dividiu a igreja da época. Ô, louco. Foi tão chocante que foi necessário realizar um concílio geral no ano 325 na cidade de Niceia. Antigamente eles tinham esse costume de fazer um concílio. Sim. Hoje não faz mais. Faz, Ou- mas em regiões, cada ramo, né? Cada ramificação. Ah, tá. Lá não, como era uma igreja só, então Aham. reunia as principais lideranças do período para chegar a um denominador entendi. comum. Porque não tinha, digamos assim, não tinha as placas de igreja. Não. Igreja Era só a tal, igreja cristã. igreja cristã. Então, certo. nesse período aqui, o que ensinava o arianismo? O presbítero Ário começou a ensinar uma doutrina diferente. Ele ensinou que Jesus Cristo foi, sem dúvida, um homem glorioso, o primeiro, o maior, o Filho de Deus, mas ele foi a maior criatura que Deus havia feito. Maior criatura. Maior criatura. Ele exaltava bastante Cristo, mas até ao ponto de entendê-lo como o maior, a mais excelente, a maior criatura. Então, esse era o ponto. A igreja entendia que Jesus sempre foi Deus. Eterno. E como Deus, ele não foi criado. Ele é o Criador, junto com o Pai e o Espírito Santo. O presbítero Ário veio com essas ideias diferentes aí, começou a viajar também. E nessa viagem ele defendeu o arianismo, ficou conhecido como arianismo, essa ideia de que Jesus não era Deus, era a maior criatura de Deus, que comandava tudo, mas submisso ao Pai, por ser uma criatura do Pai. E hoje tem religiões, tem igrejas, né? No A caso, história se repete, rapaz, com as testemunhas de Jeová, inclusive. eles... No Re- dia que- ressuscitaram essa heresia do Ário, Nossa. lá do 3º, beirando o 4º século. Graças a Deus que surgiu um diácono chamado, na hierarquia era inferior, né? Aham. Embora todos sejam iguais diante de Deus, mas na hierarquia o diácono é inferior ao Sim. presbítero. Não tinha tanta voz ativa como o presbítero, inclusive. Esse Atanásio, que foi conhecido como Anão Negro, Anão negro, cara? ele era tratado com esse apelido pejorativo. Você percebe até o racismo nessa questão, né? No começo da igreja. Mas Deus usou aquele camarada de uma forma abençoada. Ele chamou a igreja para o seguinte raciocínio. Presta atenção no argumento de Atanásio. A Bíblia diz em Isaías que só Deus pode salvar. Fora de mim não há salvador, ou não há salvação. Isso é uma profecia de Isaías. Certo. Então a Bíblia mostra para a gente que só Deus salva. Só Deus. Só Deus. No Novo Testamento, Jesus aparece dizendo que Ele é o Salvador. Caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele é o Salvador. Sim. Aí o argumento dele é o seguinte: no Antigo Testamento você tem um Deus que salva, e só Ele salva. No Novo Testamento aparece Jesus dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu entender que esse Jesus não é Deus, então ele está mentindo. Então ele é um doido. É. Ele é um... Aí ele convocava a igreja e falava assim: irmãos, escolham hoje, ou Jesus é Deus e Salvador, ou ele é mentiroso. Vocês precisam decidir isso hoje. Nossa. Meu, Colocou na parede. simples assim. Colocou na... Oxe, Mas foi fácil. um tanto quanto inteligente. Claro. E com a graça de Deus, a igreja entendeu que Jesus foi, é e sempre será Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. E as ideias de Ário foram rejeitadas, Foi mas rejeitado. sempre foram taxadas como heresia, mas sempre ficaram os resquícios, né?
Você tem hoje, por exemplo, já citei a doutrina das Testemunhas de Jeová, tem isso como um pilar da doutrina deles. Jesus é a maior criatura de Jeová Deus, no entendimento das Testemunhas de Jeová. Para todo o restante do cristianismo, Jesus é o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João fala que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Simples. Ponto. E aí você tem as principais lições desse período, que era uma igreja dedicada à oração, uma igreja que sofreu bastante, mas o sofrimento serviu como um filtro, trazendo purificação para a igreja. Você tem a questão da necessidade de ter apologia na igreja, diante das heresias, as principais reuniões, e o trabalho dos leigos. Por onde os leigos se espalhavam, eles pregavam o evangelho. Uma situação marcante, ainda citando o meu professor Rinaldo, que me influenciou bastante na história da igreja, eu fiquei tão empolgado nas primeiras aulas, que eu falei para ele assim: professor, me dá uma lista dos principais nomes, dos maiores pregadores e pastores de cada século, porque eu estou fazendo um estudo e eu quero esses nomes. Eu quero saber quem foram esses homens. Sim. E a fala dele foi assim: irmão, esqueça os grandes nomes, não se apegue a grandes homens, porque a maior parte da história da igreja foi elaborada por gente leiga, que não estão nos livros da história da igreja. Rapaz. Eles pregaram o evangelho, deram suas vidas em prol do reino de Deus, e a gente não pode ficar preso a grandes nomes. Ele me deu uma solada, digamos assim, mas eu senti uma vergonha enorme a princípio, mas até hoje tenho colhido frutos do quão importante foi aquela orientação dele. E eu aprendi a amar a história da igreja graças ao trabalho desse amado professor. Muito bom. Sempre importante ter alguém para nos ensinar, né? Sim. Muito bom. E esse período, podemos ir para o período medieval? Sim, por favor. Certo. Esse período medieval, eu não sei, é esse período que é considerado até um período obscuro, negro? Idade das Trevas. Idade das Trevas, não é isso? Sim. O que aconteceu nesse período, início de tudo? Por que é chamado dessa forma? Como um período está muito interligado ao outro, no final do período antigo você tem o surgimento do monasticismo. É até interessante porque tem que tomar cuidado para não confundir a heresia do montanismo com o surgimento do monasticismo. São nomes parecidos. O que é monasticismo? O monasticismo diz respeito aos primeiros monges. Aos primeiros cristãos que entenderam que a igreja estava se corrompendo no final desse primeiro período, já aqui no século VI. A igreja estava muito mundana, a princípio era perseguida pelo império, depois tornou-se aliada dele, e uma série de doutrinas começaram a fazer parte dessa igreja, tornando ela muito secularizada, mundana, superficial. A realidade é que no final desse primeiro período a igreja estava desviada das escrituras. Essa foi a triste realidade. Rapaz. Só que sempre Deus tem os seus remanescentes. E esses remanescentes surgiram desse movimento, do monasticismo. Pessoas que tinham suas posses, entenderam a corrupção que a igreja se encontrava e renunciaram, fizeram votos de pobreza, foram morar em mosteiros ou pequenos monastérios. E lá eles estudavam, oravam e procuravam ajudar quem tinha necessidade. Então os monges prestaram um enorme trabalho à sociedade. Ajudavam os feridos, os estrangeiros, foram grandes professores, inclusive, ensinavam filhos de pessoas importantes nessa época. Então o monasticismo trazia essa questão dos monges, da consagração deles. Então era uma resposta da igreja para um povo corrupto. Os monges foram fundamentais na história da igreja. E aí, no período medieval, esse movimento se expandiu mundo afora, a ponto de ter uma vertente para as mulheres, que no caso das freiras, que desempenhavam papéis bem semelhantes aos monges. Então, o monasticismo era o que a igreja tinha de melhor. Era a comissão de frente do cristianismo. Eram exemplos de consagração, meditação na palavra, serviço social e toda a questão da educação, inclusive, dos hospitais, tiveram origem nessa questão do trabalho dos monges. As primeiras universidades vieram como frutos desse ministério tão precioso. Olha que interessante. Sim. O monasticismo, então, foi algo bom. Foi algo muito bom. A princípio, sim. Mas também teve seus problemas. Teve seus problemas. Quais são os problemas que teve? A princípio, como a igreja estava cada vez mais poderosa,
financeiramente falando, a ponto de... Aqui ainda não tinha separação de placas, digamos isso, ou já tinha? Não. Não, também não, era a igreja cristã. Era a igreja cristã. Certo. Com suas virtudes e muitos defeitos, era a igreja cristã. Então aqui você tem o maior período da igreja, que vai de 590 até 1517. Nossa. Você tem aí quase 1000 anos. No primeiro você tem 600, arredondando. No segundo você tem quase 1000. Então um período maior, relativamente maior do que o primeiro. E nesse segundo período aí, o medieval, aconteceram muitas coisas. As missões, muitos pregadores foram para várias outras terras distantes. Os concílios aconteceram cada vez mais, as reuniões. E houve o chamado cisma. Cisma. O cisma foi a separação da igreja da época, da igreja que até então era considerada a igreja católica da época. Quando se fala em história da igreja, a gente já pensa logo na divisão entre católicos romanos e protestantes. Sim. Houve um cisma antes. No século XIII, houve uma disputa de poder relacionada à igreja católica romana e à igreja ortodoxa grega. Por isso que nós temos o catolicismo ortodoxo hoje, que é muito parecido com o romano, mas tem algumas diferenças. Eu vi da Rússia... Isso, ortodoxo. Rapaz, tem muitos aparatos que o pessoal usa, um monte de coisa. Sim, tem muitas coisas semelhantes ao romano, catolicismo romano, mas tem alguns detalhes lá em relação à liturgia. Eles não são tão dedicados à questão de doutrina, é mais a questão do espírito. Então tem essa pequena separação. Um é mais intelectual, o outro é mais espiritual, digamos assim, né? Nossa. Mais místico, né? Digamos assim. A chamada Inquisição, você deve lembrar bem da Inquisição. Quem discordasse da igreja romana era perseguido, torturado e até morto. Rapaz. E era assim que eram tratados os hereges. E nem todos eram hereges. Para eles eram. Para eles considerado hereges. Toda ideia, toda pessoa que pensasse diferente da igreja era considerada heresia. Rapaz. Inclusive muitas mentes brilhantes. Inclusive. O pessoal considera que até... que o pessoal da igreja católica não joga pedra. Mas tem gente que considera que o anticristo vai ser um papa. Até sim, existe esse pensamento. Comparando até mas mesmo... pode ser um pastor também. Não, por que não? Sim. Um líder influente, né? Um cara sim, influente tanto na política quanto na religião. Sim. Né? O fato é que, assim, em todos os ramos do cristianismo, você tem gente de bem, gente cristão, que faz a obra com amor, com dedicação, guardadas as diferenças teológicas, e tem os radicais, né? Tem gente que é muito exclusivista, inclusive no nosso meio evangélico protestante. Aquele desafio é sempre bom atualizar. Eu faço parte da Igreja de Cristo, essa é a questão. Sempre esse ponto. Sempre esse ponto. Eu faço parte da igreja. Isso. Faço parte da Assembleia de Deus, não. Não é isso, não. É da igreja. Da Igreja de Da Cristo. igreja. Isso. E aí você tem alguns líderes, né? Que, no período de 1000 anos, muita gente boa e ruim apareceu. Certo. Você tem alguns líderes, Francisco de Assis, muito conhecido dentro do catolicismo romano, pelas obras, pela questão da obra social, pela questão das regras dentro dos monastérios, porque era uma organização, tinha hora para acordar, passavam um bom período em oração, em estudo, em trabalho. Então era um negócio muito bem organizado. O Francisco de Assis, ele foi canonizado, não? Não. Eu não sei te dizer de imediato, mas todas as pessoas que tinham qualidades assim eram tratadas como santos, como pessoas diferenciadas. E ele é bem destacado nesse período aí. Possivelmente foi canonizado, sim, porque muita gente do bem foi tratado. É acima da média, né? O pessoal acima da média é tido como santo, como pessoas influentes. Mas o que mais chama a atenção nesse período foi um teólogo chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um estudante muito tímido, tanto é que foi apelidado de boi mudo. Como? Boi mudo? Boi mudo. Ele tinha dificuldades de falar, de se expressar, de apresentar o seu conhecimento. No entanto, quando cresceu e se envolveu nas coisas de Deus, foi o principal teólogo da Idade Média. Olha. Para o catolicismo romano, é o maior teólogo da história da igreja, ou um dos tais. Tomás de Aquino escreveu uma obra, que é a sua clássica, chamada Suma Teológica. Eu trouxe um exemplar, o volume 1, mas ele tem entre 5 e 6 volumes como esse. Uma obra maravilhosa,
E todo aquele que quer estudar teologia medieval, inclusive para estudar para ser padre, Olha. a Suma Teológica é o material de praxe para conhecer. Ele trata de assuntos doutrinários e assuntos da vida cristã como um todo. É um compêndio da vida cristã, com perguntas e respostas. Concordamos com muitas, discordamos de outras, seja como for, é um clássico da Idade Média. Suma Teológica. Traz Sim. muito ensinamento. E ele tem 5 volumes? 5 ou 6 volumes desse material. Eu trouxe só o volume 1, porque a questão do peso, né, da sacola, sim. mas é só para servir como indicação, tanto para católicos quanto para protestantes. É muito bom saber o que Tomás de Aquino tinha a dizer sobre qualquer assunto doutrinário ou relacionado à vida cristã. O que ele fez, sei que ele deve ter feito muitas coisas, mas o que ele fez que impactou mesmo? Falou, cara, isso aqui é a marca dele. É escrever esse livro. Escrever esse livro. Porque essas obras. Você tem, por exemplo, aqui Lutero, Calvino, os teólogos que vieram depois, a tendência é que eles bebessem dessas fontes anteriores. Tem uma expressão muito interessante, que é aquela que você sobe sobre os ombros dos que lhe antecederam para enxergar melhor. Então, Tomás de Aquino subiu sobre os ombros de Agostinho, que no caso os que vieram depois, o Lutero, o Calvino, o Knox, o Spurgeon, e nós hoje temos a oportunidade e acesso a esse material para trazer um conteúdo melhor para a igreja. Então os escritos deles foram fantásticos. Olha que da hora. E tem mais alguns que veio, além desses dois que tu citou? Do lado protestante, evangélico, você tem pregadores que pregaram inclusive contra o mundanismo da igreja, pregavam contra as doutrinas erradas da igreja, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, eram pregadores de praça pública e que foram perseguidos, mortos. John Hus, por exemplo, foi queimado, foi torturado, enfim, sofreram todos os tipos de perseguições porque a igreja não queria profetas que falassem mal dela. A igreja perseguia os próprios pregadores. Ela só queria bajuladores. Qualquer semelhança. A história se repete. Muda o rótulo, mas muitas vezes se repete. O tempo passa, mas muitas vezes se repete, é verdade mesmo. Os principais escritos, sem lhe atrapalhar, a Bíblia de Wycliffe, a Regra de Benedito, a Suma Teológica, a Divina Comédia, muito Divina conhecido. Comédia. Isso, esse é famoso, esse é bem famoso também. Dante Alighieri, muito conhecido. E um livro chamado Imitação de Cristo, que foi uma obra de Tomás de Kempis, que incentiva os cristãos a imitarem Jesus na vida, no cotidiano. Muito interessante. Certo. Esse momento onde o povo era perseguido, só voltando um pouquinho aqui, que o povo era perseguido, foi o momento da Inquisição? Também, porque assim, a perseguição sempre fez parte da história da igreja. Em nível mais avançado, ou nível maior ou menor, sempre fez parte da história da igreja. A Inquisição foi um período de perseguição contra quem pensava diferente da igreja. Olha. E você tem aí, na internet, à disposição, muitos instrumentos de tortura nesse período. Arrancava dedos, machucava as pessoas nas partes íntimas. Nossa, é uma série de coisas. Rapaz, tinha muitas... como pode dizer, armas de torturas, não sei se eu posso dizer assim, mas tinha várias formas que eles desenvolveram para torturar as pessoas. Tudo isso em nome de Deus. Muitas guerras que aconteceram e acontecem, até hoje, inclusive essas atuais, recentemente agora, hoje, Israel, lá na Cisjordânia, os palestinos, envolvendo alguns extremistas muçulmanos, tudo isso por questões religiosas. Uma guerra santa. Guerra santa, entre aspas, né? Santa não tem nada. Mas a luta pela religião explica muitos conflitos atuais. E passados também. Por que a igreja, desde o início, Deus permitiu? Por que Deus sempre permitiu essa perseguição na igreja? Olha... Porque a história da igreja, desde o início, é perseguição. Hoje, vou dizer do Brasil, que eu vivo no Brasil, hoje a gente não vive essa perseguição. Assim, a gente está aqui livre para poder conversar, poder orar a hora que a gente quer, poder ter uma Bíblia, a gente tem essa liberdade. Sim. E você percebe que muitas vezes as facilidades atrapalham. Acomoda.
E graças a Deus que a gente tem essa liberdade de culto até então, e graças a Deus por isso, que continue. Mas a gente percebe que em meio à dor, em meio ao sofrimento, muitos crentes se consagraram mais, se dedicaram mais ao Senhor. E a perseguição ela tem esse poder de filtrar, de aperfeiçoar, de nos fazer mais dependentes de Deus. É muito estranho quando você escuta um evangelho pregado, o evangelho das facilidades, das promessas, como se só tivessem promessas na Bíblia. Há um tempo atrás era muito famosa a caixinha de promessas, né? Lembra dela? Por que não fazem uma caixinha de mandamentos? Né? Porque a Bíblia tem promessas, e muitas, mas também tem mandamentos. Então eu preciso equilibrar isso. Evangelho não é só flores, só vitória, só alegria. Evangelho é a palavra de conversão, é a graça de Deus, é a oferta de Cristo para o homem pecador. Ele precisa se converter. Então esse evangelho light, que se transformou a mensagem em massagem, agrada aos ouvidos, mas não converte os corações, não converte. A igreja cresce em número, mas regride em espiritualidade. Foi um pastor, o Luiz, foi o pastor Ivanildo que falou que Deus ele não quer uma igreja acomodada, uma igreja parada, porque é uma igreja que não sofre e ela fica acomodada. Foi o pastor Ivanildo? Foi ele que falou? Sim, é verdade. Eu conheço inclusive um pastor que quando vai orar publicamente, ele usa o microfone e diz: Deus, mande perseguição no Brasil. Eu acho muito corajosa essa oração dele, mas eu entendo. Cara, assim, porque de fato, talvez Deus ele permita. Porque assim, não é algo exclusivo da igreja. A gente vê que no Antigo Testamento mesmo, quantos profetas que não foram perseguidos? Sim, sim. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando forem injuriados e perseguindo, mentirem todo o mal contra vós por minha causa. Exultem e se alegrem, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Acredita que teve uma vez na minha vida que eu fiquei pensando, eu pensei exatamente nessa passagem, eu falei: Senhor, tá, bem-aventurado, mas eu não estou sendo perseguido? Sabe? Exatamente. Jesus deixou claro que por amor a ele, nós seríamos odiados de todas as nações. Se o crente é honrado hoje pelo mundo, tem alguma coisa errada com esse crente, com essa igreja, com essa geração. Jesus disse que nós seríamos perseguidos e odiados. Nós somos honrados. Quantos dos nossos líderes são taxados como cidadão da cidade tal? São muito bem recebidos nos programas famosos, nas mídias. Um prêmio Nobel. Tem alguma coisa errada com os evangélicos. E esse negócio, alguma coisa errada surge desses tempos de hoje? Porque antes a igreja era muito mais perseguida, pelo menos, sim, pelo que eu vejo, era muito mais perseguida antes. Eu sei que hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, você não pode nem ter uma Bíblia, né? Vou te dar um exemplo bem simples aqui. Digamos que você não é cristão. Se eu chegar para você e falar assim: olha, Jesus te ama, você vai me perseguir por causa disso? Não. Por que não? Porque eu sei. Sim. Isso é, na pior das hipóteses, uma coisa boa. Eu estou te desejando, estou te falando do amor de Cristo. Não quero ele, mas se ele me ama, tá bom. Tá bom. É melhor do que ele me odiar. Né? Então, bom. esse tipo de mensagem, eu sei que Deus pode operar, que o Espírito Santo não precisa da minha nem da sua sabedoria para ele transformar as pessoas. Mas você não vê os apóstolos evangelizando dizendo: Jesus te ama. Não. Era arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Era confronto. Era tranquilo com os dois pés no peito. Pronto. Era um evangelismo que mostrava o amor do Pai, o fato de Deus ter enviado seu Filho, mas mostrava a justiça, a gravidade do pecado. A pessoa entra na igreja hoje, ela é massageada, ela é honrada, ela é aplaudida. Falta muito isso hoje. Falta esse confronto. O evangelho confronta o pecador. E confronta. Então, entre aspas, é melhor que a pessoa vá para a igreja hoje e ela saia de lá até triste, entre aspas, perturbada, porque ela foi confrontada com o evangelho. Ele fica pensando naquilo. Ele tem que entrar e ouvir uma palavra que mostra que ele está morto em delitos e pecados e precisa urgentemente de Jesus para ir para o céu, não para ter posses e bens aqui nessa terra. Então o evangelho ele é muito centrado, muitas pregações, não estou generalizando, mas muitas pregações hoje são mais voltadas para agradar o ouvinte do que para mostrar a grande realidade. Quando Nicodemos foi procurar Jesus, ele veio com uma série de bajulações: tu és Deus, filho de Deus, ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Aí Jesus já vai direto na necessidade dele: você precisa nascer de novo.
Estou nem aí para os seus elogios, para suas honras, para sua bajulação. Você precisa nascer de novo. E é isso que a igreja tem que pregar, o arrependimento do pecado, a necessidade de se converter a Cristo. A igreja cristã tem que se parecer com o cabeça, tem que receber as ideias, as doutrinas do cabeça. É o corpo. E o corpo tem que fazer o que a cabeça manda. Isso é verdade. Essa como é a idade medieval, como é? Isso, período medieval. Período medieval. O que mais de importante que tem nesse período que tem história hoje? Tá. Finalizando essa parte, porque é uma visão panorâmica, eu quero destacar essa obra do escritor João Calvino, muito honrado dentro principalmente das igrejas reformadas. Foi o teólogo da Reforma. Se o Lutero foi o desbravador, foi aquele que pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. A partir dali, uma série de pessoas apoiaram a Reforma e aí dividiu a igreja entre católicos romanos e protestantes. Foi ali que dividiu. O teólogo do período, o professor, digamos assim, da época, foi o João Calvino. Ele se converteu ao Senhor e escreveu as Institutas da religião cristã, esta obra aqui, que tem 4 volumes e tem volume único também. Eu trouxe só o primeiro volume, por questão de espaço, mas fica a dica. Tem muita gente que entende que João Calvino só tratou de predestinação, de eleição, e é uma doutrina maravilhosa, ensinada pela palavra de Deus, mas tem muita gente que não concorda com ela. O que mais marcou as coisas... O que mais marcou ele, que eu vejo, é mais predestinação. O que mais marcou, mas os outros não falam muito das... Sim. E é interessante ter acesso. Eu li o volume único das Institutas, ele fala de predestinação um pouco. A maior parte do livro fala de oração do Pai Nosso, dos 10 mandamentos, do batismo, da ceia, da obediência às autoridades. Então isso serve para desfazer aquele preconceito de que muitos acham, sem ter lido a obra, de que ele só trata de assuntos de predestinação. Não quero Calvino, porque Calvino é predestinação. Não, irmão. Você não concorda? Tranquilo. Mas ele tem muito a ensinar sobre vários aspectos da vida cristã, inclusive a predestinação. Não é só esse assunto, mas é um deles. João Calvino, uma mente brilhante também, é exemplo de Agostinho, de Lutero. Ele era da época de Lutero, mais ou menos? Sim, bem ali do período mesmo. Calvino, ele era de onde? Calvino, ele teve um ministério muito influente em Genebra. Foi muito usado pelo Senhor na pregação, um grande expositor da palavra de Deus. Ele pegava um livro e ensinava versículo por versículo aos seus membros, e muitos pastores foram influenciados pelas ideias de Calvino e admirado tanto por católicos quanto por protestantes, mesmo os arminianos, que discordam tanto quanto das ideias de Calvino, certamente reconhecem o trabalho, o legado de João Calvino. Entre Suíça, França, a Europa como um todo foi toda influenciada pelas ministrações de Calvino. Impactou bastante. Sim. Rapaz, é isso que me faz pensar mesmo, que como se fosse todo esse tempo, como se fosse o terceiro testamento, porque tem muitos livros, muitas obras. Bastante. São clássicos, né? Os Nossa, clássicos. muitos homens. Esses livros são muito caros, eu sei que varia muito, mas é muito caro para nós que é pobre. É muito caro para a gente comprar um livro desse. Alguns deles são. Deles são. Você tem a coleção patrística desses verdinhos aqui da Paulus. Se você for comprar a coleção completa com 40, 50 livros, é muito caro, sim. É bem caro. Então é bom você selecionar aqueles que você considera mais úteis para você. A exemplo da Didaquê, você deve pagar entre 50 e 60 reais um exemplar. Depois você parte aqui para a Suma Teológica, que esse já são 6 volumes, é um pouco mais caro. As Institutas você tem em volume único e em 4 volumes. No volume único, naturalmente, é mais barato. Você deve pagar entre 150, 160 reais, mais ou menos. Então, se você comparar com os gastos que nós temos muitas vezes, que não trazem tanta edificação, vale a pena investir nesse material, com certeza. 150 para um grande aprendizado, né? Sim, vale muito. Um investimento, com certeza. Um investimento para a sua espiritualidade. E assim a gente finaliza, basicamente, esse período enorme medieval. Difícil. E nessa época medieval, quando é que a igreja... Foi nessa época que a igreja começou a se envolver com política? Não, sempre se envolveu? Sim, ela sempre se envolveu a ponto dos papas, que eram os líderes da igreja da época,
influenciar nas decisões sobre quem reinaria em cada país, quais seriam os reis que seriam destronados, quais que seriam os sucessores. A igreja alcançou tanto poder, ela se tornou tão proprietária de muitas terras, que ela mandava na Europa, mandou na Europa em muitos períodos. Rapaz, eu estava conversando com um amigo meu, Danilo, estava conversando com ele, e falando em poder, é o dinheiro. Sim. O dinheiro traz muito poder. Sim. E ele revela quem são as pessoas, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Sim. Isso você acha que, eu sei que não são todos, mas isso avultou a maldade do ser humano, da igreja, no caso, a carnalidade da igreja? O problema não é o dinheiro em si, né? É a má administração dele. O amor a ele, amor. né? Paulo fala que o amor ao dinheiro é a amor, raiz de toda espécie de males. Então, é muito conhecida a história desse período, já chegando aqui no moderno, entre dois obreiros da igreja. Um olhou para o outro e mostrou o esplendor dos templos da igreja, muito voltado para material de primeira, lindos, templos lindos. E um olhou para o outro e falou assim, meu irmão, hoje a gente não precisa mais falar como Pedro e João falaram lá no Antigo Testamento. Não temos prata e não temos ouro. Olha o que nós temos hoje. Eita. Aí o outro, com um pouco mais de temor a Deus, falou, é verdade, meu irmão. Mas a gente também não pode falar igual eles falaram. O que eles falaram? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pesado, hein? A gente não tem prata, a gente tem muita prata e muito ouro. Mas a gente não tem esse poder de falar o que eles falaram. Ele não lá. terminou, né, a frase? Não terminou. Então é o poder terreno em detrimento do poder de Deus, né? Do poder espiritual. Nossa, pesado, hein? Pesado. Muito. E depois do medieval... Aí vem o período moderno, né? Esse período moderno, ele começou quando? Na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante. De 1517 até os Como nossos foi dias. essa Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi o divisor de águas na história da igreja, quando então Lutero, Calvino, John Knox e muitos outros reformadores conclamaram a igreja que estava desviada das Escrituras a voltar para as Escrituras. Por conta do poder mundano, muitos líderes não quiseram. Não, e taxaram eles como rebeldes, insubmissos, pessoas arrogantes que queriam se amostrar, e isso fez com que a igreja se dividisse entre protestantes, aqueles que protestaram contra as ideias católicas romanas, e os católicos romanos que já não que sempre mantiveram a tradição. Houve um negócio chamado Contra-Reforma, promovida pelos jesuítas, promovida por líderes que marcaram o período, era uma resposta católica diante da reforma. Houve muitas guerras, muitas lutas, muito derramamento de sangue, inclusive, até que um lado reconheceu a importância do outro. Hoje em dia temos as nossas diferenças, mas eu, por exemplo, sou muito grato ao catolicismo romano, porque foi nele que eu aprendi as bases da minha educação, a chamar meu pai e minha mãe de senhor e de senhora. Foi lá que eu aprendi no catecismo que existe um Deus, que existe o Pai, que existe o Filho, o Espírito Santo. Eu aprendi a respeito de Maria, aprendi a oração do Pai Nosso. Então foi fazendo o catecismo romano que eu aprendi, onde eu recebi as bases. Sim. Quando me converti ao Evangelho de Cristo, me tornei protestante, é óbvio que a gente percebe as diferenças, mas a gente precisa ser grato a Deus e entender que existem coisas boas em vários segmentos, em várias... Porque tem, né, porque que tem uma pessoa que está lá, na igreja católica, que a pessoa é um herege. Não necessariamente. Não necessariamente. necessariamente. Cristo tem a sua igreja, os seus discípulos dentro de várias denominações. Voltamos à questão. Eu sou discípulo de Cristo, eu sou cristão, sendo o evangelho. Eu nasci de novo? Essa é a questão. Eu poderia dizer que a igreja é um conjunto de salvos? Sim. Ou não? Sim, conjunto de salvos. É a reunião dos salvos, dos filhos de Deus, com diferentes placas, denominações. Há quem diga que lá no céu nós teremos muitas surpresas. Nossa. Eu acredito também. Muitas surpresas. Acredito também. Nessa reforma protestante, então, Calvino teve uma grande representatividade nisso. Lutero, Calvino, John Knox também. John Knox. Isso. Em cada país, né? Né? Vários países europeus. Porque nessa época eles ainda faziam um concílio. Ainda. Faziam. Aí cada ramo começou a fazer suas próprias reuniões. O estopim foi lá na Alemanha, na cidade de Wittenberg,
quando Lutero colocou na frente na portão da igreja, né, as 95 teses, digamos assim, combatendo os erros. Foi. Era vendido um documento nesse período aqui, e esse documento estabelecia perdão, entendeu? Era chamadas as indulgências, né? John Tetzel era um pregador muito conhecido, e ele elaborou um plano miraboloso para arrecadar fundos para a igreja. Nossa. Ele dizia o seguinte: se você contribuir aqui, à medida em que o seu dinheiro, a moeda, cai no fundo do local onde coloca o dinheiro, quando o dinheiro cai lá, a alma do seu parente pula do purgatório e vai direto para o céu. Tem o poder de tirar a pessoa do inferno. Do inferno, do purgatório da época. Saia do purgatório e ia direto para o Certo. paraíso. Isso, inclusive, garantia o perdão dos pecados da pessoa que estivesse ali, tanto os que já morreram quanto os que estavam vivos. Rapaz, eles estavam tirando o que Cristo fez na cruz. Exatamente. E colocando o poder no dinheiro. Tem uma história muito famosa do período que diz respeito a um membro que chegou para o John Tetzel e sua equipe e disse o seguinte: se eu trouxer uma oferta, eu posso pagar pelo preço do perdão de roubar? Que eu vou cometer um roubo, um crime, vou roubar, vou furtar, vou roubar. Eu tenho esse perdão? Aí ele falou assim: esse crime premeditado é mais caro. Você tem perdão, mas você tem que pagar X. Aí eu pago. Foi lá e pagou. No dia seguinte, o que esse camarada fez? Ele foi lá e roubou todo o dinheiro que John Tetzel já tinha lá conseguido. Levou tudo embora. Aí o John Tetzel falou assim: mas você está me roubando? Eu assim, tô. Você me vendeu o perdão, eu estou perdoado. Olha só. Malandro, cara de pau, né? E mané, mané. Esperto, na maldade. Na maldade. Mas ele provou o próprio veneno. Ele provou. O próprio veneno. Ai, meu Deus. Então, é difícil, cara. O que Lutero era tão contra a Igreja Católica que ele falou, cara, além dessas questões, o que ele... eu acredito que ele deve ter visto muita coisa, mas que ele olhou e falou, isso aqui não dá, velho. É porque a igreja era, como ela detinha o poder, ela praticamente ela mandava na questão da salvação, do poder dos reis, quem ia ser salvo, quem não. Fora da igreja não tinha salvação. Então Lutero entendeu, tocado pela graça, pelo Espírito Santo, que o homem é justificado pela fé. Sem a graça de Deus, o homem não alcança a salvação por mérito, por sacramentos, por dedicação à igreja. Quando o Espírito Santo mostrou isso para ele nas Escrituras, aí ele começou a pregar que a salvação era como sempre foi, biblicamente, pela graça. Única e exclusivamente confrontou eles. Porque desafiou a igreja, né? E aí ele é honrado pelos protestantes e taxado como herege pelos romanos. O senhor me corrige se eu estiver errado. Ontem eu estava vendo exatamente isso sobre Lutero. E acho que foi a Igreja Católica que mandou um documento para ele queimar os 95. Sim. Renegar o que ele havia feito. Renegar. Isso. Sim. Aí ele foi lá e queimou o aviso deles. Em praça pública, foi isso? Eu não lembro. Ele disse o seguinte, ele teve a chance de se retratar. E ele disse o seguinte, olha, eu não poderei me retratar, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras e que Deus me ajude. Isso eu sei que está registrado em história. Sim. Essa questão dele queimar esse documento aí envolve mais uma questão de filmes, aí precisa ver a fonte de onde foi extraída essa informação. Tá. Mas o que a gente pode afirmar, com certeza, ele não renegou, ele não renunciou o que ele disse, e ele só disse o seguinte, que ele ia honrar as Escrituras se acontecesse o que acontecesse. Ele levou adiante a sua doutrina e que deu origem às igrejas evangélicas. Certo. E de lá para cá surgiu vários ramos. Esses ramos que a gente citou agora há pouco. Sim. Igrejas reformadas, igrejas arminianas, todas têm essa origem, né? Essa matriz, digamos assim. E isso eu acho que a igreja, para ela despertar, seria bom ter uma perseguição? Eu entendo que faz parte. Não só essa perseguição, mas ela certamente tem o seu valor, tem a sua importância. O pessoal fala muito de uma reforma atual, né? Uma igreja que uma vez foi reformada, precisa ser reformada sempre. Porque existe muita coisa estranha na igreja evangélica atual. Sim. Muitos cultos antropocêntricos, muitos cristãos, líderes inclusive superficiais, muitos escândalos, muito amor ao dinheiro. Então esse tipo de heresia, esse tipo de herança da igreja medieval, inclusive, precisa ser combatido.
nós precisamos ser reformados todos os dias. E essa reforma individual seria e coletivamente. Por isso que eu defendo muito a ideia da pregação que confronta, que fala do amor, mas condena o pecado. Uma doutrina que sumiu dos púlpitos, o inferno. Por que o inferno sumiu dos púlpitos? É difícil. Difícil. Então, falta do inferno nos púlpitos gera cristãos acomodados. As pessoas não temem mais. Banaliza o assunto. A tônica é falar de bênção, de poder e de vitória. E tem a supergraça, né? A supergraça que... Exatamente. Então, precisa voltar a anunciar as doutrinas principais da palavra de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, salvação, condenação, inferno, arrebatamento. Esses assuntos bíblicos precisam voltar para os nossos púlpitos. Isso seria possível, na verdade é possível individualmente, como o senhor disse, também, e coletivamente. Só que, como o senhor falou, é muito difícil, vendo que tem muitos líderes, onde os caras pregam muita massagem, Sim. muito Sim. exaltando o homem. Sim. Eu vi esses dias um rapaz falando que sobre as bênçãos de Cristo, a gente pode fazer as mesmas coisas que Cristo fez, nós somos o mesmo que Cristo. Cara, nós somos filhos de Deus, né? Seremos como Ele na ressurreição, seremos como Ele. Mas, cara, na questão do corpo. Mas meio que massageando para... só que é isso que eu estou falando, não tem um confronto começando pelos líderes. Sim. Isso, os púlpitos precisam ser reformados, os pregadores. Como isso é possível acontecer? Depende muito da liderança, depende muito do desejo da congregação pelas coisas de Deus, porque há quem diga que a igreja tem um pregador que merece. A igreja tem um pregador que merece. A igreja tem um pregador que merece. Se a igreja tem um pregador que confronta e ajuda esse ministério, e ampara, e ora, e incentiva, e a igreja vai crescendo de acordo. Caso contrário, se ela tem um pregador que bajula, que prega mais a autoajuda do que a ajuda do alto, então é um trocadilho interessante. Essa é boa. A igreja precisa de pregadores que preguem a palavra de Deus, que façam a exposição da palavra de Deus. Não pessoas carismáticas, mas pessoas de caráter. Sim, sim. É difícil, cara. Porque a gente vê... É porque talvez seja pelo... Não só pelo líder, mas também... Porque, infelizmente, muitos esperam só pelo líder. Sim. Ele vai fazer isso, ele vai fazer... Não, acho que tem que começar por mim. Sim. Tem um louvor da cantora Mara Lima que retrata bem isso. Ela pede para que o Senhor reavive a sua igreja, como foram os primeiros cristãos, e que isso comece onde? Em meu coração. Em meu coração. É o louvor da cantora Mara Lima, In Memoriam, que conta, inclusive, muita coisa da história da igreja. Louvor lindo, impressionante. Mara Lima, Mara Lima. In Memoriam. Os principais líderes, Lutero, Calvino, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, pregadores famosos. Os escritos da Bíblia de Genebra, as Institutas, o Peregrino, comentário de Matthew Henry e este livro tão especial chamado Heróis da Fé, muito conhecido pelos pentecostais. É uma obra recente, do século XX, comparada às outras. Ele conta a história de pregadores que marcaram a história da igreja, pessoas que marcaram através da pregação, através da vida. Jerônimo Savonarola, Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, Wesley, Whitefield, David Brainerd, Adoniran Judson, Charles Finney, George Miller e uma série de líderes que marcaram aí e oraram. A principal característica desse povo, a despeito das diferenças teológicas, uns eram arminianos, outros calvinistas, sim, mas todos foram homens de oração. Oravam no mínimo 2 horas. No mínimo? No mínimo. Gente. O que orava menos, orava 2 horas. Rapaz. Teve um aqui, o Jonathan Edwards, reservava 13 horas do dia para dedicar à oração e aos estudos da palavra. A ponto de que quando ele vai pregar, o sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, os membros da igreja se agarravam aos bancos, porque Deus abriu os olhos deles e eles estavam caindo num buraco. Então eles ficavam com medo, chorando, desesperados. Deus não deixa eu cair lá, não. Quantas horas que ele se dedicava? 13 horas. 13. Para estudar e orar. Então, e ele pregava lendo. Não era toma posse, creia, receba. Não, era lendo. O sermão que ele escreveu, ele lia. Simplicidade. Simplicidade. E o Espírito Santo abriu os olhos dos ouvintes. Não é
a mensagem, lógico, a gente vai estudar, mas o poder não está no pregador. Não é na oratória. Não é na oratória. Não é no desenvolvimento. Não é na postura. Não é no meu grito. Não. É a ação do Espírito Santo. E em vidas consagradas ele opera de uma forma maior. Consagradas. Então a gente viu, Luiz, temos que nos consagrar. Hoje teve oração lá na igreja. Ótimo. A gente fez uma consagraçãozinha pequena, mediante tudo isso aí, cara. Sim, sim. A gente ficou, acho que por volta de 1 hora lá orando. Sim. Rapaz, não vou mentir. Não vou mentir. Chegou uma hora que eu falei, Deus, não tem mais o que falar não, Deus. Me ajuda aí. Deus, Senhor, me ajuda aí. É a falta de costume nossa. Falta de costume nossa. Costume. Nós precisamos resgatar. A igreja nasceu orando, né? Não, a oração é imprescindível. Não que eu não oro. Tipo assim, a gente ora. Eu sei que tem pessoas. Não que. Tem hora que a gente vai orar 3 minutos. Cara, parece que a gente orou 5 horas. Porque aqueles 3 minutos nos fortaleceu tanto, sabe? Parece que aqueles momentos que a gente tá mais triste. Você não tem palavras. Sim. Você fica mais prostrado no Senhor ali. Parece que suas lágrimas mostram a sua oração. Tipo isso. Sim. Entende? Tem uma frase de. Desculpa, pode completar. Não, pode Tá. falar. Tem uma frase, para finalizar essa participação aqui, uma frase do John Wesley, que foi um desses nomes aí desse período mais recente, século 17, 18 ali. Tem uma frase dele que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Ele diz o seguinte: eu não permito que um pássaro louve a Deus antes de mim. Por isso que eu acordo às 4 horas da manhã. Rapaz, ele... Olha o nível dos caras, meu. Rapaz, agora me diz uma coisa, como é que a gente consegue hoje? Eu sei que a gente tem que dedicar tempo ao Senhor. Sim. Se a gente não dedicar, a igreja é daqui para pior. Sim. É daqui para pior. Como é que a gente consegue dedicar hoje 13 horas? Eu não diria 13 horas, mas a princípio pelo menos 1 hora ou 2 voltadas para oração e estudo da palavra de Deus. O seu período devocional faz toda a diferença. Nem que seja 1 horinha. Nem que seja 1 horinha, ou até menos. Até menos. Comece, para quem não tem Tem que ter costume, qualidade, eu né? recomendo, tem que ter qualidade, eu recomendo meia hora entre oração e palavra. Você vai tomando tanto gosto pela situação que daqui a pouco você está fazendo 1 hora, 1h30. E você nem percebeu. Você nem percebeu. Isso faz toda a diferença no decorrer do dia, da semana, porque você se alimentou antes. É igual o Paulo falou, ele falou para orar em todo o tempo. Sim, orar sem cessar. Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É você ter esse particular, esse momento só entre você e Deus. Eu sugiro a separação de um caderninho para você orar e ler um capítulo por dia e a fazer anotações da leitura que você fez. Que Deus falou contigo mediante aquela palavra. Boa. E orar sem cessar é meditar nisso durante o dia. Certamente você terá a oportunidade de aplicar o que você leu no decorrer do dia. E se você está alimentado, você tem mais condição de sair vencedor, né, diante das batalhas que virão pela frente. Rapaz, quando o negócio é bom, a hora passa rápido, né? A hora passa... Passou quanto tempo aí já? Passou 1 hora ou não? Passa Um pouquinho? Passa 1 hora passa. rapidinho, gente. Passa. Bom, é igual num devocional. Você vai fazer um devocional, você tá ali, você tá lendo... Você fala, vou ler só 3 capítulos. Vou ler só 3. Só que a história começa a ficar tão interessante, você entra na história, você tá lendo 4, 5, e quando você pensa que não, você fala, cara, eu tenho que parar de ler, senão eu não vou conseguir dormir direito. Amanhã eu tenho que... Fala o que já aconteceu comigo. Amanhã eu tenho que acordar cedo, meu Deus, eu tenho que parar de ler aqui. Você fica tão empolgado que não dá sono. Uhum. Acho que é isso que os caras tinham, esse negócio de, os caras gostavam tanto de orar, tinha tanta coisa para falar. Eu falo, Deus, me dá tanta coisa para falar também para orar com o Senhor. Mas você só vai ter quando você conhece a palavra. Sim. Quanto mais você conhece, mais coisa você vai ter para falar com o Senhor, não é verdade? Sim. É relacionamento. Relacionamento. Isso mede o nosso amor pelo Senhor. É verdade. A minha vida devocional mede o meu amor pelo Senhor. É verdade. Bom, meu amigo, Deus abençoe a tua vida. Satisfação. O Senhor teria algum conselho para dar para a igreja hoje? Um conselho para dar para a igreja hoje. Por favor. É o chamado arroz com feijão. Chamado arroz com feijão. Chamado arroz com feijão. A gente precisa se dedicar, equilibrar, administrar melhor o nosso tempo e voltar à oração, voltar à leitura constante da palavra de Deus. A igreja tem muitas atividades hoje. Nós temos ensaio, temos estudo bíblico, temos reuniões, temos encontros, cruzadas evangelísticas, um monte de atividades, todas elas importantes. Eu não quero desmerecer aqui nenhuma delas, todas elas têm o seu valor. Mas a igreja nasceu mediante a oração e a meditação na palavra de Deus. Uma vez perguntaram para W. Tozer, Arthur Wilson Tozer, o que era mais importante, se era a oração ou a palavra. E aí ele fez uma comparação bem curiosa.
ele disse que o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a direita? As duas. As duas. Não tem como. Se você tirar uma delas, o pássaro não vai conseguir Não consegue voar. Então, voltar para a oração e para a palavra de Deus é o nosso conselho final. Eu quero ler aqui uma frase muito importante a respeito do testemunho do Billy Graham. Sim, Billy Graham, sim. bem conhecido, evangelista. Ele escreveu um livro, Minhas Últimas Palavras. E uma das partes desse livro, ele disse o seguinte: certo dia em Madras, um estudante hindu me disse: eu me tornarei um cristão no dia em que encontrar um de verdade. E ele falou isso para o Billy Graham. Pro Billy Graham. Se ele vê a gente. Um hindu falou isso para o Billy Graham: eu me tornarei um cristão no dia em que eu encontrar um de verdade. Aí a conclusão do Billy Graham: e quando ele me disse aquilo, ele estava olhando para mim. Esse foi um dos maiores sermões que alguém já pregou para mim. Nossa, o hindu. Billy Graham, um homem Rapaz. de Deus, né? Um homem abençoado. Deus usou ele para ministrar a milhares e milhares de pessoas. Então é um dos melhores cristãos que a história da igreja já teve. E um hindu disse para ele: se eu encontrar um cristão de verdade, eu vou me converter ao cristianismo. E aí ele foi confrontado. Ele disse: e quando ele disse isso, ele estava olhando para mim. E nesse confronto, foi a melhor pregação que eu ouvi direcionada à minha pessoa. Nossa. Não foi, creia, tome posse, receba. Não. Foi, se você for um cristão de verdade, eu vou seguir o seu exemplo. Eu não vou perguntar, não, o que ele respondeu. Senão já fica mais. Deus abençoe, queridos. Foi um prazer, tá? Meu irmão, obrigado, tá bom? Deus Amém, abençoe cara. a sua Amém. vida. Deus abençoe, querido. Tá? Quero perguntar ao senhor: o senhor congrega na. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Jardim Gazuza, aqui no Gazuza. Adebrais, Legal. no Ministério São da Bernardo do Adebrais. Campo, isso, Jardim Gazuza. Congrego lá desde que nasci. Inclusive, Legal. o pastor Ivanildo Olha. nasceu lá junto com a gente. Casamos no mesmo dia, batizamos no mesmo dia, ele com a mulher dele e eu com a minha. Deus abençoe. Vocês têm uma boa relação. Temos sim. Da hora. Meus amigos, terminamos mais um episódio. Rapaz, muito bom. Grava aí, hein? Grava tudo que foi dito aqui, porque o nosso feijão com arroz é o que vai nos fazer crescer, nos fazer estar mais perto de Deus, o relacionamento. Agradecemos a oportunidade ao Senhor, primeiramente, e agradecemos a vocês. Pedimos que você deixe o seu joinha, curta aí esse vídeo, curta os outros, segue o nosso canal, compartilha com seus amigos, porque é muito importante para que a gente possa, o canal possa crescer, para que possamos continuar a poder falar sobre o Evangelho, porque aqui não é nada para que a gente possa crescer, mas para expandir o Evangelho. Estamos tentando aproveitar a tecnologia, assim como alguns outros irmãos do passado fizeram, muitas outras coisas. Nós estamos, aos pouquinhos, também tentando chegar pelo menos um pouquinho perto deles, de muitas coisas que eles fizeram, e hoje estamos usando a tecnologia para poder chegar a outros irmãos também. Faça isso, irmão. Compartilhe, vai lá e ajude esse canal do Podcap. Certo? Obrigado, tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!